Imagine um homem que perdeu a mãe aos 9 anos, rejeitou Deus com fúria, lutou nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial e se tornou um dos intelectuais mais brilhantes de Oxford. Agora, imagine esse mesmo homem se tornando um dos maiores defensores da fé cristã que o mundo já conheceu. Esta não é uma ficção. Esta é a história real de C.S. Lewis, uma jornada da escuridão para a luz que tem o poder de transformar a sua vida também. Nossa história começa em Belfast, na Irlanda, em 1908. Clive Staples Lewis, que preferia ser chamado de Jack, tinha apenas 9 anos quando sua mãe foi diagnosticada com câncer. Ele fez o que qualquer criança faria. Orou. Orou com toda a força da sua pequena alma, suplicando a Deus pela cura dela. Mas as orações pareciam ecoar no vazio. Sua mãe morreu. E naquele momento, algo se quebrou dentro do pequeno Jack. Anos depois, ele escreveria: naquele dia aprendi que orações não são atendidas. O pai, consumido pela própria dor, não conseguiu consolar os filhos. Jack e seu irmão foram enviados para internatos cruéis na Inglaterra. Longe de casa, sofrendo bullying e abuso, o resto da sua fé infantil se dissolveu como sal na água. Aos 15 anos, ele não era apenas alguém que não acreditava em Deus. Ele havia se tornado um ateu convicto, militante. Para ele, a religião era apenas um conto de fadas para os fracos, uma muleta para quem não conseguia encarar a dureza da realidade. A dor, para o jovem Lewis, não era um mistério a ser resolvido. Era a prova final de que o universo era indiferente e sem sentido. Ele não imaginava que a dor não é o fim da história. É apenas um capítulo. Em 1917, com a Europa em chamas, Lewis foi convocado para a Primeira Guerra Mundial. Nas trincheiras lamacentas e sangrentas da França, ele testemunhou horrores que pareciam confirmar cada uma de suas crenças ateístas. Como poderia existir um Deus bom e todo-poderoso num mundo tão brutal, tão cheio de sofrimento sem sentido? A guerra reforçou seu cinismo. Mas, como o destino às vezes faz, algo inesperado aconteceu. Ferido em combate, Lewis foi enviado de volta à Inglaterra. Durante sua longa recuperação, ele mergulhou naquilo que mais amava: os livros. Ele devorou filosofia, mitologia, poesia antiga. Sua mente brilhante o levou a se tornar professor em Oxford, um dos acadêmicos mais respeitados de sua geração. E foi justamente ali, no coração do pensamento intelectual, que Lewis encontrou um problema que não podia ignorar. Os autores que ele mais admirava, as mentes que ele considerava as mais profundas, pessoas como George MacDonald e G.K. Chesterton, eram cristãos. Os pensadores mais sábios, os poetas mais inspiradores, todos eles acreditavam exatamente naquilo que Lewis havia rejeitado com tanta veemência. Como isso era possível? Ele começou a perceber uma falha em sua própria lógica. Em suas próprias palavras, ele escreveu: meu argumento contra Deus era que o universo parecia cruel e injusto. Mas de onde eu tirei essa ideia de justo e injusto? Um homem não diz que uma linha é torta a menos que tenha alguma ideia do que é uma linha reta. Essa percepção o abalou profundamente. A própria noção de certo e errado, que ele usava para julgar o universo como injusto, não fazia sentido em um mundo puramente materialista. De onde vinha essa lei moral? Ele estava sendo forçado a admitir que sua busca pela verdade era mais importante do que proteger suas crenças. A conversão de Lewis não foi um momento de emoção avassaladora. Foi uma rendição intelectual, lenta e relutante. Ele lutou contra ela com todas as forças. Numa noite de 1929, voltando de carro para Oxford com seu irmão, Lewis sentiu que não podia mais fugir. Como ele descreveu mais tarde, de forma inesquecível: você deve me imaginar sozinho naquele quarto, noite após noite, sentindo a aproximação firme e implacável daquele que eu tão sinceramente desejava não encontrar. Finalmente cedi e admiti que Deus era Deus, ajoelhando-me para orar. Talvez naquela noite eu tenha sido o convertido mais desanimado e relutante de toda a Inglaterra. Mas a jornada ainda não estava completa. Lewis agora acreditava em um Deus, no Deus dos filósofos, mas ainda não em Cristo. Foi uma conversa, uma longa noite de debate com seus amigos próximos, J.R.R. Tolkien, sim, o autor de O Senhor dos Anéis, e Hugo Dyson, que mudou tudo para sempre. Tolkien, vendo a paixão de Lewis pelas mitologias antigas, fez uma pergunta devastadora. Jack, por que você ama tanto as histórias sobre deuses que morrem e ressuscitam, como Baldur na mitologia nórdica? É porque você vê nelas verdades eternas, expressas em forma de história, em mitos. E se o cristianismo for exatamente isso, o mito que se tornou fato, a história verdadeira?
da qual todas as outras grandes histórias são apenas um eco? Foi como um raio de luz na mente de Lewis. Ele percebeu que havia passado a vida inteira amando os temas do sacrifício do herói, da morte que traz vida nova, da redenção através do sofrimento. E ali estava, na história de Cristo, não como uma ficção entre outras, mas como um evento real, histórico. A verdade que você procura pode estar mais perto do que imagina. Às vezes, está escondida nas histórias que você já ama. Lewis não se tornou apenas um cristão. Ele se tornou uma voz para milhões de pessoas. Durante a Segunda Guerra Mundial, enquanto bombas caíam sobre Londres, sua voz calma e lógica era transmitida pela rádio BBC, explicando a fé cristã de uma forma tão clara e racional que milhares de pessoas céticas como ele encontraram esperança. Essas palestras se tornaram um dos livros mais influentes do século XX, Cristianismo Puro e Simples. E claro, ele escreveu As Crônicas de Nárnia. Histórias que, à primeira vista, são contos de fadas para crianças, mas que, na verdade, são portais para verdades profundas. Nelas, crianças do mundo todo encontrariam Aslan, o grande leão que morre no lugar de um traidor e ressuscita gloriosamente, uma imagem de Cristo que tocaria corações de maneiras que sermões e argumentos lógicos jamais conseguiriam. Mas a vida de Lewis não se tornou um conto de fadas. A dor, sua velha companheira, voltaria. Ele conheceu uma mulher brilhante, a poeta americana Joy Davidman. Eles se apaixonaram e se casaram, e Lewis encontrou uma felicidade que ele pensava ser impossível. Mas a alegria foi curta. Joy foi diagnosticada com câncer, a mesma doença que levou sua mãe décadas antes. Aos 60 anos, Lewis estava novamente de joelhos, enfrentando a mesma pergunta agonizante da sua infância. Onde estava Deus em meio a tanto sofrimento? Desta vez, ele não fugiu. Ele escreveu um diário de sua dor. Um livro brutalmente honesto chamado A Anatomia de uma Dor. Nele, ele grita: onde está Deus? Quando você está feliz, você não precisa dele. Quando você sofre, ele não está lá. Mas Lewis não parou no desespero. Ele atravessou o Vale da Sombra da Morte mais uma vez, e do outro lado, descobriu algo ainda mais profundo. Ele concluiu que a fé verdadeira não elimina as perguntas difíceis, ela as enfrenta com coragem. Ele percebeu: Deus não nos deu uma resposta para o problema da dor. Ele nos deu a si mesmo, e isso é melhor do que qualquer resposta. C.S. Lewis morreu em 22 de novembro de 1963, no mesmo dia em que o presidente americano John F. Kennedy foi assassinado. Por causa disso, sua morte passou quase despercebida nos jornais, mas seu legado não morreu. Pelo contrário, só cresceu. Hoje, mais de 60 anos depois, seus livros venderam mais de 200 milhões de cópias em todo o mundo. Pessoas em prisões, hospitais, universidades e lares encontram em suas palavras uma luz na escuridão, um mapa para suas próprias jornadas. Por quê? Porque Lewis nunca fingiu ter respostas fáceis. Ele foi honesto sobre suas dúvidas, corajoso em sua busca pela verdade e humilde o suficiente para mudar de ideia quando a encontrou. Ele nos deixou esta lição final. Você nunca é velho demais para estabelecer uma nova meta ou sonhar um novo sonho. E eu acrescentaria, você nunca está longe demais ou perdido demais para uma revolução interior. A história de C.S. Lewis nos mostra que a questão não é se você tem dúvidas. A questão é, você é corajoso o suficiente para buscar as respostas. Se um ateu amargurado e brilhante de Oxford pôde encontrar Deus nas ruínas de sua dor, talvez também haja esperança para cada uma de nossas buscas. Obrigado por assistir. Se esta história tocou você de alguma forma, por favor, deixe seu like, compartilhe com alguém que precise ouvir essa mensagem e se inscreva no canal para mais histórias que transformam. Até a próxima!